uma coluna que a própria Carla Araújo fez também, tá entre aqui as notas lidas de hoje, muito lidas de hoje, que é essa sucessão, né? Um pouco nessa linha do que você está falando, essa sucessão do presidente Lula. Nova cirurgia fragiliza Lula para 2026 e evidencia a falta de um sucessor. Você também vê por aí, ô Josias, essa dificuldade de Lula pensar num sucessor, começar a construir isso? Não, não vejo que ele tenha dificuldade. Há até um nome de um provável sucessor do Lula, que seria o Fernando Haddad, né? Mas, evidentemente, uma candidatura do Fernando Haddad não é a mesma coisa que uma candidatura do Lula, né? Hoje nós temos o Lula tem um problema adicional, ele próprio já tinha noção disso, né? E ele sabe que não é um menino mais. E, evidentemente, o mundo tem a percepção de que o Lula, se tiver saúde, ele será candidato à reeleição. Se não tiver, não será. E ele vai precisar providenciar um substituto, né? Agora, uma eleição que já não tem num dos polos o Bolsonaro, que está inelegível, embora finja, simule uma candidatura, embora diga que vai registrar essa candidatura no Tribunal Superior Eleitoral, também o mundo sabe que o Bolsonaro não será candidato, porque ele não recuperará a inelegibilidade e, muito provavelmente, já terá sido condenado criminalmente pela tentativa de golpe quando estivermos discutindo a sucessão de 2026. Então, você já não tem o Bolsonaro num polo. Se o Lula não estiver no outro polo, e hoje não há ainda nenhuma indicação de que ele não esteja, porque acabamos de falar que o médico dele esteve com ele agora, diz que ele está se recuperando adequadamente da cirurgia. Então, aos olhos de hoje, existe a perspectiva de que ele seja candidato. Mas, óbvio que uma pessoa de 79 anos, que terá mais de 80 quando estivermos discutindo a sucessão, é óbvio que há o risco de o Lula não ter saúde para ser candidato. Aí nós teremos um quadro absolutamente aberto, sem o Lula, sem o Bolsonaro. Aí a sucessão será uma janela aberta para o imponderável. Haverá um outro cenário e muito provavelmente o sucessor. Hoje, a alternativa ao Lula, segundo diz o próprio Lula em privado, seria o Haddad, não é? E qual seria a alternativa na outra ponta? Hoje o Tarcísio de Freitas diz, e o, os aliados dele repetem isso em público, que ele não trocaria uma reeleição que considera certa em São Paulo por uma aventura presidencial. Mas se o Lula não for candidato, o Tarcísio pensará da mesma forma? Ou ele será candidato ao Palácio do Planalto? Então, abre-se um leque de alternativas, Fabíola, que hoje são inexistentes. Hoje, o Tarcísio diz que não será candidato, o Lula diz que é candidato, e não há dúvida sobre isso, e o Bolsonaro finge ser candidato e todos sabem que não é. Então, falta de sucessor? Não. Mas, evidentemente, se o Lula não for candidato e se o Bolsonaro, já sabemos, não será também candidato, o quadro é outro, né? A sucessão muda completamente. E o fator saúde entrou na equação, Fabiola, é uma carta nova no baralho. Sim. Fabiola, 13 segundos. Só para lembrar que a minha questão não é a sucessão. A minha questão é agora, Sim, é daqui para frente, no atual governo. sim. Como vai ser A gente os vai entrar momentos que nisso agora, Thales. É que Exato. eu emendei com a história da Carla, que faz uma ponte também nisso. Claro. Não, com certeza. Ó, ô Josias, manda um beijo pra Agna Serafim. Ela pôs um super chat, pagou aqui um super chat só pra te dar parabéns, saúde e muitas análises. O que ela te deseja para 2025 são muitas análises. Então, assim, estudar mais, porque ela te quer em 2025. Um beijo para a Agna Serafim, Josias. Beijo muito grande para a Agnes Serafim. Você sabe que a razão de ser do nosso trabalho é justamente esse, né, Fabiola? É fazer um trabalho que seja aproveitável por pessoas como a Agna, que nos segue, que nos acompanha, né? Então é uma enorme satisfação saber que a Agna está do outro lado e que está aplaudindo o trabalho, né? E eu costumo dizer, Fabiola, que evidentemente a Agna é mais agradável, as palavras dela são mais agradáveis,
mas eu não desprezo, ao contrário, valorizo também aqueles que nos mandam para o inferno, que mandam por raio que o parta, Tipo o Adenor, o fazem Adenor parte Gouveia, do... que xingou a gente há pouco. Pois é. Então, a Agna Se e o Adenor... jornalismo de taranana, não faça Tá vendo? assim. Eu acho bom também. É bom que a gente saiba que, mesmo quem não gosta, está acompanhando, né, Fabiola? É. Tá Ó, lá, né? tá aí, ó. Eu só queria trazer, Rainha postou uma nota que tem a ver também com isso que a gente estava falando, sobre o que muda no cenário aqui do governo neste momento com a cirurgia do Lula e o afastamento dele de negociações importantes e até mesmo de decisões importantes que estão aí na fila, né? A cirurgia frustrou o plano do presidente Lula da reforma ministerial do seu governo pela área de comunicação. Ela era esperada ainda para esse mês, antes mesmo da definição de outros movimentos, né? E aí, agora com essa cirurgia, o Lula vai segurar, claro, né? Tem ali, na semana passada, a própria Mônica Bergamo revelou que o Lula queria colocar o publicitário Sidônio Palmeira para que ele tenha no atual governo o mesmo papel que os marqueteiros Duda Mendonça e João Santana, que é para melhorar a história da comunicação do governo. O Lula reclamou da comunicação até mesmo na festa do PT, no vídeo que ele gravou. Foi até um pouco polêmico isso aí. No vídeo ele gravou um vídeo para a festa do PT, porque ele estava na festa da Janja em São Paulo e a festa do PT estava ocorrendo em Brasília, e o Lula fez uma crítica à comunicação. E havia uma expectativa que esse publicitário Sidônio Palmeiras chegasse para fazer um papel importante em melhorar a comunicação do governo. O publicitário pode virar ministro, o que o governo já disse desejar, ou ser uma espécie de ministro sem pasta, como aconteceu com os outros dois profissionais que tinham mais acesso à presidência da República nos seus governos anteriores, né? E que boa parte dos demais auxiliares do governo que o assessoravam, ele fazia esse trabalho. E depois da revelação da coluna, o próprio Lula afirmou publicamente que pretende fazer mudanças na área da comunicação. Disse ele, há um erro no governo na questão de comunicação e eu sou obrigado a fazer as correções necessárias para que a gente não reclame de que a gente não está comunicando bem. O ministro Paulo Pimenta, que atualmente comanda a Secretaria de Comunicação da SECOM, afirma que está pronto para qualquer missão que Lula dê a ele. A conversa entre nós é franca e aberta, disse ele à coluna da Mônica Bergamo, ressaltando, inclusive, que nada ainda foi oficializado pelo presidente. Bom, quem está conosco aqui é alguém que sempre tem informação quentinha do governo. Ele não fica no governo.